Prepare-se para um novo tempo no ensino da Palavra de Deus em sua igreja. Vem aí o novo currículo de escola dominical da CPAD. Participe da semana de lançamento. De 1º a 5 de novembro, todas as noites às 20 horas, assista a uma plenária gratuita sobre educação cristã em nosso canal no YouTube. E no dia 6 de novembro às 17 horas, assista a live de lançamento do novo currículo de escola dominical da CPAD. Pastores, superintendentes e professores de escola dominical. Este evento é para você. De 1º a 6 de novembro. Não esquece, professora. Se é ensinar, haja dedicação. CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 6. Paulo no poder do Espírito. Mais uma vez eu quero cumprimentar a todos os professores, alunos da Escola Bíblica Dominical para trazer apenas um resumo desta lição para a avaliação e a compreensão de todos sobre a importância desse assunto. O textuário que nós utilizamos é o que está em Atos 19:6, quando diz assim: impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. A título de introdução, é interessante a gente perceber que já haviam se passado aproximadamente 20 anos depois do Pentecostes e uns poucos anos desde a conversão de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso tão logo recebeu a visita de Ananias, que veio de Jerusalém para isto, e lá em Damasco foi visitar a Paulo por orientação do Espírito Santo, foi à sua casa e orou por ele, e as suas vistas foram recuperadas e Saulo de Tarso recebeu o dom do Espírito Santo. Isto está lá em Atos 9, de 3 a 6, e nos versículos 17 e 18. A verdade é que Saulo de Tarso, impactado pela revelação de Jesus no caminho de Damasco, e depois de recuperado das suas vistas, a Bíblia diz que ele foi batizado em nome de Jesus Cristo. Claro que esse batismo é o batismo em águas, que cumpre uma das ordenanças do Senhor Jesus. Ananias foi à casa da rua direita onde estava Saulo, depois de orar e impor as mãos sobre ele, Saulo recebeu o dom do Espírito Santo, ele foi cheio do Espírito Santo. Mediante esta experiência maravilhosa, confortado pela recuperação das vistas e estando cheio do Espírito, seu ímpeto maior era o de dar o seu testemunho e provar que Jesus era o Cristo, a quem antes ele perseguia. Para tanto, nós vamos começar considerando o primeiro ponto da sua revista na Escola Dominical, que é pregando a Cristo no poder do Espírito. Paulo foi movido pelo poder do Espírito. O texto de Atos 9, versículos 19 e 20, diz o seguinte: tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco.
e logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Na verdade, Saulo permaneceu alguns dias em Damasco, lugar que ele havia ido para perseguir os cristãos que habitavam na cidade, principalmente os cristãos novos que haviam se mudado de Jerusalém para Damasco, lugar que ele havia ido para perseguir aqueles cristãos. Mas ele acabou por entrar na sinagoga dos judeus em Damasco e para confrontar os judeus com a nova mensagem, confundindo-os acerca da mensagem que ele tinha para falar. Entretanto, dando-se a conhecer aos discípulos de Damasco, Saulo precisou receber algumas orientações e ele recebeu as primeiras orientações sobre a mensagem do Evangelho. O poder do Espírito que já estava na sua vida o movia de tal modo que ele não conseguia se aquietar. Por isso tornou-se a razão crescente do movimento da igreja, porque Saulo, ele rompeu com barreiras raciais, com barreiras espirituais e barreiras sociais para fazer com que o nome de Jesus se tornasse conhecido. Entretanto, ele entendeu, não muito depois daqueles dias, e isso está lá em Atos 9, que logo após a sua conversão, por causa da ousadia ao entrar na sinagoga de Damasco e falar de Jesus, que ele era de fato o Cristo das Escrituras profetizada, ele teve que fugir de Damasco para não ser apedrejado. Saulo, que era um nome judeu, ele preferiu utilizar o nome romano Paulo para proteger-se um pouco mais dos judeus que queriam matá-lo. Intentou ir para Jerusalém para dar-se a conhecer aos apóstolos, mas a Bíblia diz que o Espírito direcionou para ir para a Arábia. Está lá em Gálatas 1, 17 e 18. Era o testemunho pessoal dele. E na Arábia, ele confinou-se num deserto para ter ali a revelação plena de Jesus Cristo e o teor principal da mensagem que ele deveria pregar. Não demorou muito tempo, depois de 3 anos, Paulo empreende suas 2 primeiras viagens missionárias. Ele voltou a Damasco, daí ele resolveu ir a Jerusalém. Está lá em Gálatas 1,18. Mas ele não teve uma recepção calorosa como esperava, porque os cristãos de Jerusalém, inclusive os apóstolos, ainda temiam a presença do antigo Saulo de Tarso. Mas, afinal, mesmo com alguma reserva, ele foi acolhido na igreja-mãe em Jerusalém e todos ouviram seu testemunho. E ele, sem se intimidar, pregava ousadamente para os judeus e gregos da cidade. Está isto escrito e testemunhado, registrado em Atos 9, versículos 28 e 29. Mas a verdade é que o Espírito Santo deu-lhe uma revelação de que ele deveria sair de Jerusalém. Em Atos 22, versículos 17 e 18, está escrito isto. E na sua primeira viagem missionária, Paulo não estava só, mas ele foi acompanhado e assistido por um grande discípulo de Cristo, por um servo de Deus, abalizado na palavra, chamado Barnabé. E Barnabé era um conselheiro competente, que ajudava a Paulo, orientando-o acerca do seu comportamento perante os judeus. Os dois, portanto, Paulo e Barnabé,
passaram por vários lugares e visitaram os discípulos que estavam principalmente em Antioquia, na Fenícia, em Chipre e outros lugares mais. Isso na primeira viagem. Na segunda viagem missionária dos dois, Paulo e Barnabé, Paulo resolveu voltar para Antioquia, porque a igreja dessa cidade havia crescido e se tornou ponto de partida para visitar tantos outros lugares que surgiam como cidades abertas para o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está escrito lá nos Atos, capítulos 16 até ao capítulo 18. E nessa segunda viagem, eles passaram por Listra, Troas ou Troade, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e, por último, Éfeso. É interessante que quando Paulo chega em Éfeso, Paulo argumenta para os discípulos que estavam em Éfeso sobre o ser e o ter o Espírito Santo. E ele fez isso aclarando inicialmente o ensino e a pregação de Apolo, que, mesmo não tendo conhecido a Cristo e não tendo estado nos episódios que envolveram o drama do Calvário, este homem chamado Apolo, ele se tornou um pregador por excelência, mas desconhecia ainda a experiência do Espírito Santo na vida dos discípulos. Interessante que nos capítulos anteriores, depois da separação entre Paulo e Barnabé, porque os dois se separaram, Paulo foi para um lado, Barnabé foi para o outro, passaram a acompanhar Paulo dois jovens, um chamava-se Timóteo e o outro chamava-se Silas. Quando Paulo voltou a Éfeso, ele deparou-se com um grupo de discípulos que seguiam o ensino de Apolo e que foram batizados com o batismo de arrependimento de João Batista. Esses discípulos ouviram falar de Jesus, mas não conheciam a doutrina de Jesus. Eles haviam crido, está lá em Atos 19:2, em Cristo, e sabiam que havia uma promessa do Espírito Santo, mas nada sabiam da experiência do Pentecoste. Paulo percebeu que, a despeito de terem crido no Cristo das Escrituras, eles não haviam recebido o poder do Espírito para se tornarem testemunhas de Cristo Jesus. Desse modo, nós aprendemos uma lição, que é preciso crer em Cristo para depois receber o Espírito Santo. Ninguém recebe o batismo com o Espírito Santo antes de ter crido em Cristo como Salvador. E o ato de crer daqueles discípulos envolvia alguns aspectos da vida pessoal de cada um deles, o intelectual e o emocional. Somente depois de ter reconhecido Jesus como Salvador, mediante a conversão, então o Senhor concede o dom do Espírito Santo, que é a presença do Espírito que se apossa da pessoa convertida. Logo a seguir, Paulo aclara o ensino de Apolo. Isso está escrito lá em Atos 18. Ele não criticou Apolo, não. Ele apenas esclareceu sobre algumas verdades ainda desconhecidas pelos crentes de Éfeso e sobre a mensagem de Apolo. Mas quem era Apolo? Era um judeu de Alexandria, cidade egípcia, que tinha grande cultura. E certamente esse homem teve formação acadêmica elevada, principalmente no conhecimento das escrituras sagradas. E ele se destacava pela eloquência que possuía. Tornou-se um discípulo de João Batista, à distância, e creu na mensagem dele, que anunciava alguém mais poderoso que ele, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo.
Apolo tornou-se pregador de Cristo, mas não havia experimentado ainda o poder do Espírito Santo. Fez discípulos em Éfeso, os quais eram fiéis à sua mensagem, que sabiam que havia uma promessa do Espírito Santo, mas não entendiam essa nova doutrina. Quando Paulo enviou a Áquila e Priscila para Éfeso, tinha por objetivo orientar, especialmente, a Apolo acerca da vinda do Espírito Santo. Antes que Paulo chegasse a Éfeso, Apolo também foi para outra cidade, a cidade de Corinto. Paulo, chegando em Éfeso, resolve ensinar aos efésios sobre essa nova doutrina. E Paulo disse para os efésios: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Está lá em Atos 19:2. É interessante que as fontes principais de conhecimento de Paulo sobre o Espírito Santo eram aquelas que estavam nas Escrituras. Visto que Paulo era um erudito nas Escrituras, o seu conhecimento acerca da divindade era a revelação que ele tinha ainda do canon do Antigo Testamento. Sua compreensão sobre Deus era monoteísta, tanto quanto todos os demais judeus pensavam do mesmo modo. A doutrina da Trindade estava embutida na teologia do Antigo Testamento de forma subjetiva. E o que Paulo sabia do Espírito Santo estava atrelado à ideia de que o Espírito de Deus estava na essência do seu monoteísmo. Porém, a segunda fonte reveladora do Espírito Santo era a experiência vivida pelos apóstolos no dia de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, de 1-4. E a sua própria experiência, quando foi cheio do Espírito Santo depois da sua conversão. Portanto, a teologia judaica era monoteísta. E quando se falava no Espírito de Deus, os judeus não havia qualquer ideia na cabeça deles ou revelação da existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Paulo então resolve explicar isso, porque ele teve a revelação da Trindade dessa forma. Ele passa a ensinar acerca do Espírito Santo aos Efésios, no capítulo 19. Ele já tinha experimentado o Espírito Santo na sua vida, e ele então não desfez a mensagem de João Batista, nem tampouco a mensagem que Apolo pregava. Pelo contrário, o apóstolo fortaleceu o teor da mensagem de João Batista e revelou que o Cristo profetizado por João era exatamente aquele que havia de vir. Os que ouviram a Paulo entenderam que o batismo de João era para arrependimento, então aqueles discípulos receberam a palavra de Paulo e, convencidos, foram batizados em nome de Jesus. Porém, aqueles discípulos aceitaram a mensagem de que o Espírito Santo prometido na mensagem de João havia se confirmado no dia de Pentecostes e que eles podiam receber do mesmo modo o dom do Espírito Santo. Paulo orou por eles, impôs as mãos sobre as cabeças deles, e o Espírito Santo veio como uma chuva abundante sobre todos, e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Atos 19, 5 e 6 está escrito isto. Iniciou-se, portanto, um grande avivamento na igreja de Éfeso, e essa experiência levou aqueles discípulos a anunciarem Jesus como Salvador, e por isso a igreja cresceu em número e em qualidade doutrinária. Nesse tempo, sinais e prodígios foram sinais externos da presença e do poder do Espírito Santo. O que nós aprendemos em tudo isto? Que no poder do Espírito, o apóstolo Paulo não só realizou curas e milagres em nome de Jesus, mas levou a igreja em Éfeso a espalhar o Evangelho de Cristo Jesus. Mais do que nunca, a igreja de hoje precisa resgatar a genuinidade e a simplicidade do cristianismo.
Precisamos resgatar os sinais que demonstram o poder do Espírito Santo para hoje. Deus lhe abençoe. CPAD, a editora da Escola Dominical.